O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Ideias feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com o Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo, boa tarde. E hoje queres ir ao derradeiro programa de Stephen Colbert. O Stephen Colbert, talvez muitas pessoas não saibam quem ele é, mas era um apresentador de talk shows nos Estados Unidos e o último programa dele foi transmitido ontem, acabou o programa, que durou 11 anos e em tempos, eu até devo dizer, isto não interessa muito para o assunto, mas eu até achava alguma piada ao homem nos tempos do Daily Show, depois não voltei a achar, porque reconheço-lhe algum talento, mas havia nele também qualquer coisa que me irritava um bocadinho, como nunca irritou, por exemplo, noutras pessoas também que eram assumidamente democratas em termos políticos, como o Conan O'Brien, o David Letterman, o grande Johnny Carson, que só conheci anos depois de ele estar em atividade propriamente, através do YouTube. E juro que o meu problema com o Stephen Colbert não se prendia com a obsessão do homem com o Sr. Trump. O problema dele é que era a obsessão com o Sr. Trump. E era uma obsessão que foi a ponto dele, nos últimos largos meses, desde que soube que o programa ia acabar, ele fomentar a ideia de que foi alvo de censura, uma espécie de censura indireta, ou seja, que o governo pressionou a CBS e a CBS fez com que o programa acabasse. Ora, se a CBS cedeu a pressões de algum lado, foi às pressões do mercado, porque estive a ver e a progressiva queda de audiências fazia com que o programa dele desse um prejuízo nos últimos anos de 40 a 50 milhões de dólares por ano. E no tempo que o The Late Show, era assim o nome do programa, era apresentado pelo Letterman, pelo David Letterman, o lucro anual era ou chegou a ser de 270 milhões por ano, e isto em valores da época, sem ajustar à inflação. Portanto, cair de centenas de milhões de lucro para dezenas de milhões de prejuízo parece-me, não sei, um motivo suficiente para que a CBS quisesse despachar aquilo o quanto antes. E a causa disto, a principal causa destas mudanças, deve-se às mudanças tecnológicas. Não propriamente a culpa maior não é do apresentador, das plataformas, do próprio YouTube, de outras inovações que vão substituindo a televisão tradicional e os programas de televisão tradicionais. E quanto a isso, realmente nisso ele não teve grande culpa. No que ele teve culpa, além de exibir um talento que é claramente inferior ao David Letterman, pelo menos para aquela função, foi transformar o The Late Show num espaço de campanha política. E para aí, na quase totalidade da duração do programa, para aí em 10 dos 11 anos que aquilo durou, o tempo era quase integralmente preenchido ou com convidados do Partido Democrata, anti-Trump, ou com demonstrações de ódio a Trump e aos eleitores do Sr. Trump. E eu não estou a falar de fazer piadas boas ou más que gozassem com Trump e com os seus apoiantes. Isso seria absolutamente normal. Eu estou a falar mesmo de puro ressentimento, sem a mais vaga pretensão a ter graça, que nem sequer passava por querer ser uma piada, não é? Era ressentimento puro. Isto aconteceu durante o primeiro mandato de Trump, durante o segundo mandato de Trump, que está em curso, e durante o período intermédio em que a presidência coube ao Joe Biden. Aliás, quando Joe Biden foi eleito, o Stephen Colbert festejou com champanhe essa eleição. E nem nesses anos, entre 2021 e 2025, ele deixou de continuar a focar-se exclusivamente em Trump, como se Trump continuasse a ser o presidente. Quando muito, alargou um bocadinho a temática do programa à Covid, foi um propagandista das regras mais restritivas a pretexto da Covid e tal, e continuou a insultar as pessoas que questionavam essas regras, além dos trumpistas ou dos trampistas, que provavelmente até seriam, em larga medida, as mesmas pessoas. Eu não sou especialista em marketing, mas, sobretudo, numa época em que há radicais alterações nos modos de consumo televisivo, por exemplo, não me parece grande ideia passar a vida a alienar metade da potencial audiência, e foi isso que ele fez. Ele e os restantes apresentadores de talk shows que ainda restam, todos afetados
pelo famoso Trump Derangement Syndrome, e todos naturalmente presentes na despedida de ontem. Foram lá todos prestar as suas homenagens ao Sr. Stephen Colbert. Mas ele e os seus colegas de talk shows, aqueles que estiveram lá ontem, fizeram ou ajudaram a fazer uma coisa muito mais grave do que apressar o enterro desse tipo de programas. O maior problema aqui não é o fim dos talk shows. O maior problema é que eles todos juntos, e com outras pessoas, e com outras entidades envolvidas, representam uma coisa, a meu ver, muito pior. É que se nota, sim, nos talk shows, mas também se nota nas sitcoms e no cinema, e essa coisa é o fim da comédia. Aqui o problema não é apenas a necessidade de ofender o trumpismo, não é esse o maior ponto aqui. O maior ponto é a necessidade de não ofender o público progressista e sensível e woke que sobra. E por causa disso passou-se a tratar o humor com pinças, de modo a que o humor não ofenda ninguém, a não ser aqueles que pretendem ofender, e no fundo a remover do humor aquilo que afinal o define, que é a capacidade de suscitar o riso. Há muitos anos, que isto já não estou a falar de talk shows especificamente, mas há muitos anos que não vejo uma comédia televisiva, cinematográfica, que me faça rir, a não ser por embaraço, face à pobreza daquilo. Se a comédia não morreu, está pelo menos em coma, espero que haja hipótese de um dia ressuscitar, mas está em coma porque foi e tem sido barbaramente agredida por sujeitos como, por exemplo, o Stephen Colbert. Ele vai embora agora, ou pelo menos saiu da televisão, e para mim, ou a mim, não fará falta nenhuma, e à comédia também não, com certeza. Alberto, e bom fim de semana. Um abraço. Eu agora tinha que fazer aqui quase um ato de comédia e cortar-te com uma guilhotina, que tu estavas muito entusiasmado. Um abraço, Alberto, bom fim de semana. Um abraço, Ricardo. O que têm em comum Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro? Ora, lá está. Cá está a prova do crime. A frontalidade e o espírito crítico sobre a política e a atualidade. Então, também o que me interessa é a liberdade. É a liberdade e não gosto desta coisa de pessoas que vivem possuídas de certezas absolutas, quererem apropriar-se da lei para impor as suas concessões aos outros. Realpolitik. Não conseguimos resolver o problema do SNS, eu achei que ia dar. Não devias pôr o SNS como último termo. Não, desculpa, tens toda a razão. Vou tentar fazer melhor. Para ouvir na Rádio Observador, à quarta-feira depois do Jornal do Meio-Dia e em todas as plataformas de podcast. O Realpolitik tem o apoio da AIMAP, a metalomecânica responsável por 24 mil milhões de euros de exportações. Este verão descubra o mundo com quem sabe viajar. Pinto Lopes Viagens. Há mais de 50 anos, especialistas em viagens em grupo. Descubra o encanto de uma viagem cultural, das viagens com autores, com especialistas, ou o novo conceito mais exclusivo, PLV Small Group Travel. Visite pintolopesviagens.com e reserve já as suas férias. Pinto Lopes Viagens. Damos lugar a novas histórias. Querida, ontem disseste que não combinávamos em nada. E não combinamos. Eu gosto de comédias, tudo de dramas. Não sou de dramas. Aliás, até tenho uma boa notícia. Ai, diz-me que a Dristol combina. Vês como sabemos combinar. Quem mais combina, mais poupa. Se for cliente Galp ou nós, poupa em compras no Continente e em combustível na Galp todo o ano. Simula a sua poupança em combina.pt. Rádio Observador, são 6h59 em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora.